Fala pessoal, aqui quem fala é o Murilo, do canal e da página Murilo Critica. E hoje estamos aqui para mais um vídeo, para mais um Revisitando. Então deixem as suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. Bom, vamos começar aqui o Revisitando, que o Revisitando dessa vez é da trilogia De Volta para o Futuro, né? Uma trilogia com os filmes em 1985, o primeiro, 1989, o segundo, e 1990, o terceiro filme. E, né, curiosamente, eu sou um dos maiores fãs dessa franquia, dessa trilogia, pois foi ela quem, inicialmente, na década de 80, começou com essa história de viagem no tempo. E essa história de viagem no tempo de uma forma bem lúdica, bem ilustrativa. Como, por exemplo, é a demonstração do DeLorean, o de um carro que viaja no tempo. E querendo ou não, é um fato, é um inegável que a trilogia De Volta para o Futuro é um clássico, né? Definição de clássico cinematográfico. E que, na minha opinião, merecia ainda mais o conhecimento da nova geração, né? Que eu pergunto hoje para algumas pessoas assim que têm 13, 14 anos, adolescentes, né? Vocês já olharam De Volta para o Futuro? Não, nunca olhei De Volta para o Futuro e eu, tipo... Tá, que eu não sou o maior exemplo, eu não nasci nos anos 80. Eu sou uma pessoa que nasci nos anos 2000, 2005. Então, eu não tive todo esse contato com os filmes antigos, infelizmente, né? E com toda a base de construção, né, de que eu tive o acesso por conta dos meus pais, por conta de família mesmo, de mostrar os filmes para mim, os filmes antigos, e eu tenho uma paixão especial por De Volta para o Futuro. Pois ali demonstra que, tipo, mesmo com os efeitos da época, com toda a construção limitada que se tinha de tecnologia, eles conseguiram fazer uma história bem feita. Com referências a inúmeros outros clássicos, tá? Principalmente no terceiro, por conta do Faroeste, que eles fazem inúmeras menções a outras questões do Velho Oeste, que é muito legal, tá? Especialmente pra mim, eu gosto dessa questão do adolescente Marty McFly no primeiro filme, ele voltando no tempo e vendo como seus pais se conheceram e automaticamente a existência dele estando em perigo, né? É uma questão mais de sobrevivência no passado, por ele estar no passado ele alterou muita coisa sem ele saber. E aí a gente tem aquelas clássicas figuras morais, mas que começou com De Volta para o Futuro, com essas questões morais de mexer com o tempo causa consequências. E às vezes é melhor a gente nem sequer cogitar fazer a existência de uma máquina do tempo. Pois as coisas podem ser alteradas de uma forma inimaginável, né? Por isso que também se tem toda essa questão de que De Volta para o Futuro, filme antigo que trata sobre viagem no tempo. É um clichê, eu já vi isso inúmeras vezes. Mas ali é quando se trata do começo da construção sobre viagem no tempo. E é muito interessante ver isso. Outro âmbito, mais de filme favorito mesmo. Eu gosto do primeiro, eu gosto do segundo. Eu não gostava do terceiro De Volta para o Futuro. Confesso que o âmbito do Velho Oeste me afastava muito disso. Porém, graciosamente e felizmente, minha construção de gosto, né, por filmes mudou e eu acabei por gostar do terceiro filme, porque o terceiro filme ele tem mais referências, inclusive, às obras, né, ao primeiro e ao segundo filme. E interessante pensar que há um ano de produção entre o segundo e o terceiro. E se vocês forem pesquisar nos bastidores do De Volta para o Futuro,
o terceiro ele foi meio que gravado junto com o segundo, pois as histórias no fim elas se interligam ali com o doutor, que o doutor foi pro Velho Oeste e que ele tem que salvar ele do assassinato que vai ocorrer com ele lá. Enfim, é uma loucura. Dá uns nó na cabeça? Dá. Mas não deixa de ser super divertido De Volta para o Futuro. E pra mim, uma das melhores trilogias do cinema. Quando eu falo uma das, não quer dizer que seja a melhor. É uma das melhores. Pois eu não cogito assim dizer uma que salte pra frente, né? Tem ali umas que se destacam mais. Porém, De Volta para o Futuro não deixa de ser ruim. Muito pelo contrário. O elenco, né? Michael J. Fox como Marty McFly, né? Muito bom. E é indubitável, assim, questionar que se hoje fosse apresentado um reboot de Volta para o Futuro, seria muito difícil achar atores que substituiriam essa dupla. Também o Christopher Lloyd como o Emmett, que é o Dr. Emmett, muito difícil de ser substituído num reboot. E eu fico pensando, o que eles fariam num reboot? É necessário mesmo um reboot para a nova geração conhecer De Volta para o Futuro? É uma questão assim de que, como eu posso dizer, muito complexa. Pois se você tem uma parte da população, da nova população, né, da nova geração, que salienta o não gosto de filmes antigos, pois não tem um CGI bom, uma qualidade de câmera ruim, que eu discordo veemente dessas pessoas, porque elas estão cometendo um singelo anacronismo, e eu sou um dos que retomo aqui que a gente não pode cometer anacronismo, que é dizer, qualidade fotográfica ruim, efeito especial ruim, narrativa meio clichê. Pra época em que foi lançado, era maravilhoso. E pra mim continua sendo maravilhoso ainda nos dias de hoje. Isso que é engraçado. Porque muitos filmes dessa época dos anos 80 são melhores construídos do que os dos dias de hoje. É indubitável, é um fato. Então, quando a gente reforça assim, no sentido de que não se pode cometer anacronismo, de que não se pode julgar algo por conta da época em que foi lançado, é muito forte e presente em filmes antigos, especialmente De Volta para o Futuro. E sobre a questão do reboot, retomando aqui, eu não sei, na minha humilde opinião, como um fã de Volta para o Futuro, eu diria que não, eu não quero um reboot. Mas para atrair o público, para chamar a atenção de novo, eu não sei se essa não seria uma solução. Porém, a escolha do elenco tem que ser muito bem planejada, muito bem pensada. A história que eles vão contar tem que ser mais ou menos parecida, com algumas alterações, principalmente as alterações no âmbito temporal, tipo, de se tratar do dia de hoje, ir para o futuro, lá em 2060, 2070, voltar para o passado, voltar para os anos 80, sabe? Algo desse tipo, trocar as épocas, ao invés de voltar para 55, a gente volta-se aqui para 80, para os anos 80. Vai lá para frente, anos 2060, 2070. Eu faria desse estilo, mas não trocaria muito a história não, tá? Eu não trocaria muito. Talvez com a inserção da tecnologia mude muitas coisas. A questão do carro também, o DeLorean ser uma marca também, tem que ser algo a pensar. Se eu fosse fazer um reboot, né? Pois o Revisitando aqui trata-se justamente da qualidade dos filmes que já existem. Dos filmes do De Volta para o Futuro, assim, que eu tenho certeza que o nível de qualidade para a época foi muito bem planejado, foi muito bem estruturado. A história amarradinha, sem assim deixar grandes pontas soltas. E trata-se também de uma questão muito interessante de que eles souberam aonde eles queriam ir, do início ao fim. E pensar na história da sequência é muito difícil. E é muito difícil, assim, em outra questão, na época ter o planejamento assim.
vamos fazer um filme já pensando na sequência. Deve ter sido muito difícil pelo planejamento deles e é uma coisa a ser admirado, tá? Tanto pela questão de escolha de elenco, quanto pela questão de narrativa, efeitos, fotografia e a clássica trilha sonora também, dos anos 80 ali, clássico. Então, né, De Volta para o Futuro, assim, foi uma trilogia que me marcou bastante. Tem os seus defeitozinhos ali no terceiro, que eu gosto do terceiro, mas eu não consigo, sabe, passar pano para os defeitos que tem ali presentes, principalmente pro final do terceiro, que eu achei, na minha concepção, muito aleatório, mas isso é minha concepção. Não quer dizer que seja a sua, e não quer dizer que você veja defeito em tudo quanto é lugar, né? Tem esse fator também. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Deixem as suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. Vejo vocês até a próxima!